Boa noite a todos. Boa noite. Algumas carinhas conhecidas, que bom, né? Deixa a gente um pouco menos nervosa, na verdade, porque é sempre uma alegria muito grande poder trocar essas experiências e fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigada. Eu quero deixar bem claro que eu não sou palestrante, tá, gente? A gente vai estudar junto, a gente vai tentar aprender junto e aprender com ele, na verdade, né? Vamos começar aqui. Aprendendo com o apóstolo Paulo a nossa estrada de Damasco. Eu não sei, anteriormente, vindo já da escola católica, né? Eu não me lembro, assim, pessoalmente, de ter ido muito a fundo, ido buscar muito sobre o apóstolo, quem era ele, como ele se converteu, toda a vida dele, né? E aí quando você se depara com o livro Paulo e Estevão, que é fantástico, né? Quem ainda não leu, por favor, tomara que no fim da nossa conversa vocês sejam estimulados a ler, porque uma vez, duas vezes, 3 vezes, 15 vezes não é o suficiente, porque realmente eu acho que faz muita base para tudo que a gente vive hoje, porque Paulo somos nós, né? Nós ainda precisamos aprender muito, e ele é um exemplo, na verdade, de superação, de mudança, de reforma, né? Ele é o resultado daquilo que Deus e Jesus esperou dele. Embora ele não tenha entendido no primeiro momento, porque estudando Haroldo um pouquinho, ele diz assim, podia ter sido tudo muito lindo na vida de Paulo. Ele ia ter casado com Abigail, ele ia ter um cunhado que a gente encontra todo dia, que seria o Gisiel, que é Estevão, né? Ele ia ter, ele foi, estudou com Gamaliel, foi mestre no judaísmo, ele teve os melhores professores que ele podia ter, quer dizer, a estrada dele poderia ter sido muito fácil, mas ele resistiu muito, como nós resistimos. Então, se não vai de um jeito, vai de outro, né? E aí o plano B foi muito mais complicado, mas que é uma história linda, que a gente pode ler, pode entender, pode reler e ter como exemplo, né? Nosso melhor e mais sincero desejo, é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Paulo judeu, o Paulo cristão, é tudo com muita força, é tudo com muito vigor, né? O Haroldo fala assim, se fosse Barnabé não dava conta de passar pelo que ele passou. Se fosse qualquer outro apóstolo não resistiria como ele resistiu, porque é realmente um espírito muito forte. Ele defendia Moisés com unhas e dentes. Ele começou a perseguir o cristianismo acreditando que estava fazendo uma coisa boa. Ele tinha essa ideia do Deus e ali ele se equivocou querendo acertar, né? E assim somos nós, não é? Muitas vezes a gente acredita muito numa coisa, mas nos falta essa mudança interna que a gente comentou aqui antes, né? Gesiel, que é um personagem do livro, que depois nós encontramos na história com Estevão e Paulo, eles eram os dois muito conhecedores da lei judaica. A diferença era que Paulo vivia o externo e Gesiel já entendia e já vivia aquilo dentro dele, né? Porque a lei era a mesma, mas como eles interpretavam, como eles usavam essa lei, que era diferente. E aí a gente vai para a história dele. Quando o Espírito toca o coração do homem e ilumina a inteligência, tudo é fácil. Mas para que assim aconteça, é preciso que haja boa vontade e humildade da parte daquele que deseja as graças divinas. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem no Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Os instrumentos nós temos, todos, né?
Quem lá abre o livro dos Espíritos, quem abre o Evangelho, não precisa nem ser espírita. Quem conhece as leis morais do Cristo, seja ela em qualquer religião, porque se você for procurar todas as religiões da história, praticamente eles vão falar de amor, eles vão falar de caridade, eles vão falar de fazer o bem ao próximo. Os instrumentos todos nós temos. A diferença é o que nós fazemos com aquilo que a gente aprendeu. Cada um de acordo com aquilo que tem de entendimento. Uns com um pouco mais de consciência, outros com um pouco menos, mas está tudo aí, né? De mão beijada. Ah, eu não sabia. Será, gente? Ah, eu não quero ir para o centro espírita porque eu não quero me comprometer. Eu acho que eu não preciso disso. É o receio de aprender mais e não usar aquilo que já sabe. Porque, na verdade, essa centelha divina já está aqui. Ninguém chegou agora e colocou no coração do Evanizo, no meu. Nós somos seres milenares. Nós temos Deus dentro de nós há muito tempo. Agora, talvez, nós estejamos despertando para Ele. Mas já está aqui. De alguma forma, a gente vai encontrar. Não é fora, é aqui dentro. Né? Então, quem ele era? Ele nasceu em Tarso, seu nome era Saulo, na região da Cilícia, na Turquia. Era de uma família judeu, era um moço muito vigoroso, de espírito forte, ardoroso e defensor de Moisés. Foi educado em Jerusalém, sendo discípulo de Gamaliel. Gamaliel era um dos mais sábios judeus da época. Ele é neto de Hilel. Hilel também é considerado como um mestre do judaísmo. Para quem leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe que ele é considerado, né? Ele é o sociólogo de Jesus. Ele está ao lado de Jesus na governadoria do nosso planeta. Então, ele teve como instrumento grandes pessoas. Aliás, não consigo lembrar exatamente a frase que o Haroldo comentou e fala assim, parece que é no livro Vinha de Luz. As pessoas e as circunstâncias da nossa vida expressam aquilo que Deus quer de nós. Olha que interessante isso. Profundo, né? Porque às vezes a gente fica perguntando, mas o que é essa criatura na minha vida? Gente, não é? Eu não me lembro de ter jogado pedra na cruz. E aí, é assim que funciona. Porque é muito mais difícil a gente aceitar que o difícil está sendo um instrumento do que aquele que nos ama, que nos agrada, que nos bajula, né? Que condiz comigo na minha crença, naquilo que eu acredito, que não me contraria, né? Então, vem aí o que diz. Ele foi então perseguidor das primeiras comunidades cristãs e foi conivente com o assassinato do promártir Estevão. Ele era um homem universalista, né? Dentro em breve, um carro minúsculo semelhante às bigas romanas estacava a porta tirado por 2 soberbos cavalos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Falava de preferência o grego, que se afeiçoara na cidade natal ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Então, naquela época, quando ele estava estudando, quando ele estava se intelectualizando, existiam 3 universidades no mundo: Atenas, Alexandria e Tarso. Por questões políticas, praticamente todos os mestres de Alexandria e Atenas acabaram se transferindo para Tarso. Então, ele, intelectualmente falando, ele era, né, tanto é que depois ele foi um doutor da lei, ele tinha conhecimento, ele falava no Sinédrio, quer dizer, intelectualmente ele estava muito bem dotado, né? E o difícil era domar essa agudeza, essa resolução que era própria do seu caráter, né? E que, em teoria, seria amenizado com o casamento com Abigail, né? Que era uma moça branda, uma
de uma doçura indefinível, mas que infelizmente, pelas circunstâncias de que Paulo resistiu tanto a tantas coisas, né, acabou não acontecendo, e aí vamos ao desenrolar da história. Aqui é só uma passagem que alguém pergunta para ele se ele conhecia já os homens do caminho, e ele, com um certo desprezo, diz: mas são uns pobres galileus, né? Comenta até que ele tinha comentado com Gamaliel onde já se viu, digamos assim, essas pessoas falando do Messias com propriedade, né? Que isso estaria indo contra a lei de Deus. E aí Gamaliel, que era uma pessoa do bem, uma pessoa tranquila, disse para ele: Paulo, se acalma, eles só estão fazendo bem a muita gente, né? Que era já um coração mais nobre, mais puro, digamos assim, e que enxergava muito além daquilo que Paulo ainda enxergava com ele, né? Desde criança, então, teve uma educação doméstica. Vou ficar com dor no pescoço. Deixa eu vir aqui. É que aqui tá faltando os óculos, não conta pra ninguém, né, gente? Sem jamais contaminá-los na esteira dos prazeres fáceis ou do fogo das paixões violentas, que sonham deixar na alma o carvão das dores sem esperanças. A seu ver, todo homem devia conservar-se indene de contatos inferiores com o mundo. Ele foi criado, na verdade, e tinha dentro dele essa ideia de se guardar para o casamento, para a família, tinha muito forte nele isso, né? Guardava para ele as emoções mais sublimadas. De esperança em esperança, via passar os anos esperando que a inspiração divina determinasse a rota dos seus ideais. Esperava e confiava. Claro que muitas pessoas passaram pelo seu caminho, com certeza muitas outras mulheres estariam em volta dele, mas o que aconteceu? Ele então se apaixona por Abigail, que veio, né, que reencarnou na mesma época, que seria assim parte da história de Paulo, e ele enternecia-se ouvindo aquelas expressões glandeciosas, eram as mais belas que já havia recolhido de um coração feminino. Mulher alguma que não Abigail jamais assim lhe falara ao espírito impetuoso. Habituado aos longos e difíceis raciocínios, escaldando o cérebro dos silogismos dos doutores, em busca de futuro brilhante, sentia a alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo. Então, só para quem ainda não leu o livro, vou dar só um insightzinho. Abigail era então filha também de judeus, era irmão de Gesiel, e eles moravam junto com o pai numa pequena propriedade próximo a Corinto. Aí o que aconteceu? Por conta das questões romanas, essa família acabou perdendo a casa onde eles moravam. E o pai, meio enfurecido, meio desesperado, acabou colocando fogo numa propriedade vizinha e foi preso. A família toda foi presa, né? Aí o que aconteceu? Diante dos castigos, eu não consigo me lembrar o nome do pai agora. Diante dos castigos, o senhor veio a falecer. O irmão Gesiel foi então mandado nas galeras, naqueles navios, né, que andavam com os prisioneiros romanos, e Abigail então foi, de certa forma, adotada por uma família. Então eles se perderam, né? Gesiel e Abigail se perderam um do outro, e ela durante muitos anos tentou encontrar esse irmão. Aí o que acontece? Ela acaba se envolvendo com o Paulo e pedia a ele o tempo todo, Saulo, que ajudasse ele a encontrar o irmão, e explicava, e ele realmente tentou de muitas formas, com todos aqueles que ele tinha conhecimento, para agradar a noiva, né, a namorada, que encontrassem então essa pessoa. Mas aconteceu que ele foi levado, teve uma história dentro de um navio onde teve uma peste muito grande, ele foi o único que se sensibilizou em cuidar de uma pessoa importante, aí essa pessoa importante resolveu dar a ele a liberdade. Resumindo a história, ele acabou indo parar na casa do caminho, onde Pedro, Simão Pedro e todos os apóstolos da época auxiliavam muita gente. Então aí ele se deparou com os ensinamentos cristãos, com os ensinamentos de Jesus, né,
que já não vivia mais naquela época, mas que estava muito em alta. E aí foi que ele resolveu, ele recebeu, ele entendeu, ele reconheceu, mesmo sendo judeus, o Messias. O que não aconteceu com muita gente, que não acontece até hoje. Então Abigail e Paulo se apaixonaram, Saulo. Eles tinham já pensado nas núpcias, no casamento, estava tudo indo muito bem. Até que então ele vai numa situação até a casa do caminho e quem está discursando lá é Estevão, que era Gesiel, que foi aconselhado a trocar de nome para que ele não fosse descoberto. Então ele passou a adotar o pseudônimo de Estevão. Então lá na casa do caminho ele era conhecido como Estevão. E aí ele ouve um discurso daquele moço, simples, mas que era de um magnetismo, de um poder de persuasão muito grande, e sente-se diminuído. Ele, doutor da lei, não conseguia enfrentar as ideias que aquele simples homem estava passando e se referindo ao tal Messias que ele tanto abominava, né? Aí o que aconteceu? Ele resolveu prender Estevão e resolveu apedrejá-lo, né? Ele foi condenado pelo Sinédrio, por intermédio de Paulo, a morrer. Aí o que acontece? Dentro da extrema honestidade para com a sua fé, sentindo-se profundamente ofendido com esta seita que se chamava cristã, começou a persegui-la, culminando com a morte de Estevão. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de impressionar bem o ímã do coração voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Foi exatamente isso que a gente comentou antes. Porque um vivia no exterior e o outro vivia aquilo internamente. Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes, sem pestanejar, sem revelar temor nem turbação. O mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Agora tinha a impressão de que duas mãos cariciosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Sem qualquer receio, percebeu que lhe havia chegado o suor da harmonia. Dedicados amigos do plano espiritual rodeavam o mate nos seus minutos supremos. O próprio Jesus veio também recebê-lo de braços abertos. Aí o que aconteceu? Saulo havia convidado a noiva para assistir aquilo que ele acreditava ser a coisa mais justa que ele estava fazendo. E foi então que ela descobriu todos eles, inclusive Paulo, de que ele estava matando o irmão dela. Então, o próprio Gesiel olha para ela e diz: fica com ele, continua com ele, porque ele ainda não sabe, digamos assim, o que está fazendo, e que Jesus espera ainda muito dele. Paulo, então, Saulo se vê completamente desnorteado, resolve não mais procurar Abigail, né? E na cabeça dele ele não tinha culpa de nada. O culpado de tudo isso eram os cristãos, era Jesus. Porque se nada disso tivesse acontecido, ele continuaria com Abigail. Olha como o orgulho, né? Como o ego fala mais alto, né? E aí, então, foi que ele realmente entrou em paranoia. Ele resolveu que ele ia, sim, dar um jeito em tudo que era cristão. É aí que realmente estimulou ele a realmente ir, digamos assim, brigar por aquilo que ele acreditava, né? Quanto mais ele sofria por conta da perda da Abigail, que estava longe dele, mais, então, ele se enfurecia com relação aos cristãos, aos amigos do caminho e todos aqueles que seguiam, né, os ensinamentos de Jesus. Mas olha que coisa importante, gente. É importante que na primeira parte do livro ele fala da lei da cooperação. O que seria isso, então? Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso.
O grande mártir do cristianismo nascente alcançou uma influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, tanto só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Sem o Pedro e a Creuza, que são os meus pais, a Kátia não estaria aqui. E assim serve para todo mundo. Né? A gente volta a falar. Aquele que às vezes é o nosso tendão de Aquiles e aquele que a gente precisa ajustar. Né? Eu recebi uma vez um PowerPoint que falava sobre os atritos. Eram pedras que se batiam, né, uma na outra. O que significa isso? É muito justo, é muito belo as pessoas que muitas vezes se espiritualizam e passam a sua existência nos mosteiros. Eu não estou aqui fazendo crítica, eu só estou comentando um fato, tá? Enclausurados, orando pela humanidade. Né? Eu não estou dizendo que isso é errado, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas a fé sem obras é fé morta. Reza um pouco menos e atende quem precisa. Isso serve pra gente. Eu não tenho tempo. Ai, não tenho tempo, a vida aqui em Londres é muito difícil, não dá para ir no centro, não dá para atender um amigo, não dá para recolher uma roupa, não dá. Quando é que vai dar, gente? A gente vem aqui para crescer espiritualmente e acha que faz muito, vindo para a casa espírita 2 vezes por semana. Né? Essa semana o Ricardo Mello, num dos atendimentos espirituais, o Dr. Fritz, acho, falou exatamente assim: eu não sei quem foi que inventou que evangelho no lar a gente tem que fazer 1 vez por semana só, porque a gente põe na nossa mente coisa que não presta. Exatamente assim que ele usou o termo. Todo dia, toda hora. O evangelho a gente só faz 1 vez. Não bate. Essa matemática não tá muito balanceada, né? Isso é para todos nós, né? São sempre as desculpas. A gente sabe que a gente tem muito que caminhar ainda, né? E a gente tem que respeitar os nossos limites, não se castigar, não se punir, mas vamos avançar um pouquinho mais. Aonde é que você quer reencarnar a próxima vez? Vamos pensar assim. Pensar assim, eu quero voltar para encontrar meus netos. Vamos trabalhar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais. Aí vem o outro brilhante palestrante que eu assisti não muito tempo atrás, o Wagner Paixão, que diz assim: a sua evolução espiritual vai ser avaliada pelo seu mentor espiritual, quem quer que seja, não só pelas suas ações, porque, desculpa, a gente fazer o bem não é mais do que a nossa obrigação. Essa trajetória vai ser avaliada pelas nossas reações. Como é que eu me comporto diante das coisas que me acontecem? Foi exatamente isso que a gente estava falando aqui antes, né? Há 5 anos era de uma maneira, há 2 já é diferente, ontem já foi um pouquinho melhor. Né? Mas é isso. Porque não é simples, não é fácil. Mas a gente tem os instrumentos, né? Tem que buscar, tem que tentar se entender, se encontrar nesse turbilhão de coisas. Porque é exatamente isso que a Vanessa comentou antes. Às vezes as pessoas vão por esse, não tem caminho nenhum. E é exatamente isso que você comentou ontem. Numa das pílulas do Evangelho do Ricardo, há não muito tempo atrás, ele comentou assim: gente, para a gente abrir um business, para a gente poder fazer uma empresa, a gente precisa ter um business plan muito detalhado. No primeiro mês nós vamos fazer isso, no segundo mês nós vamos fazer isso, nós vamos contratar esse. Se você for lá só com uma ideia, sem ter esse planejamento, ninguém vai acreditar no teu trabalho, no teu business, o que quer que seja. É a mesma coisa para a nossa vida, para a nossa evolução espiritual. Senão você só vai caminhando e vai vivendo.
Um dia você acerta, outro dia você não acerta, outro dia você repete e tal. Planeja. Faz assim, ó, essa semana eu vou trabalhar a paciência. Semana que vem eu vou trabalhar a tolerância, né? E vê, analisa, né? Para se organizar e você vai perceber que as coisas vão funcionar. Como para tudo na vida, a gente deve se planejar. Começar pela que vos fala. Vamos lá. Aí o que acontece? Deixa eu só voltar aqui, senão não vou adiantar. Essa perseguição foi muito forte. Ele resolveu então que ele ia para Damasco, atrás de Ananias, que era um dos personagens da história, uma pessoa com que Abigail tinha tido muito contato, e ele achava que por conta disso ela tinha se convertido, então ele resolve ir para Damasco e ir atrás de Ananias. Quando ele está no deserto, Quando ele está no deserto, então, nada mais, nada menos que Jesus vem para conversar com ele. E diz: o que você quer? Por que, Paulo? Né? Saulo, por que você me persegue? E aí ele se tateia no chão, fica cego e pergunta: Senhor, o que eu quero que eu faças? Né? O que queres que eu faça? Aí diz assim, ele podia falar tudo ali. Ele podia impor. Mas Jesus não é assim. Precisava Paulo ir até o encontro de Ananias para sentir qual era a verdadeira função do cristianismo. E ele foi então, entrou em Damasco, cego, foi atrás de Ananias, né? Conseguiu fazer, na verdade foi Ananias que chegou até ele. Começou então todo esse processo de aprendizado, ele voltou a enxergar. Foram 3 anos no deserto, muitas pedras, muitas dificuldades, né? Passeou por todos esses lugares aqui, foi muito árdua a sua tarefa, foi muito difícil, mas começou então a escrever as cartas, e eu acho essa fantástica. Não posso cuidar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele foi, sim, o Saulo legislador, o doutor da lei, o Paulo, o profeta, o apóstolo, e é um membro da Pleiade do Espírito da Verdade. Continua com certeza trabalhando muito, e eu acho que a gente está dando muito trabalho para ele. Né? Aí a gente pergunta assim: será que Jesus vai aparecer para mim? A gente espera, né? Falar o que eu tenho que fazer, né? Será que a minha missão é menor ou maior que Paulo? Gente, é todo dia esse chamado. É nas mínimas coisas. Não tem a pretensão de que vai vir uma carta ou de que vai vir um e-mail. Não, ele já chamou. Ele chama todo dia. A gente é que muitas vezes não tem olhos de ver e ouvidos para ouvir. Mas o chamado está aí. E eles nos auxiliam o tempo todo para que a gente entenda como é que a gente pode trabalhar. Examinar todas as coisas e abraçar só o que for bom. Cada dia que amanhece, semeia-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação do nosso próprio amanhã. Na essência, cada dia é a oportunidade de fazermos com que esse mundo seja um mundo de regeneração o quanto antes. Todos nós somos responsáveis. Todos. Não é o presidente dos Estados Unidos, o do Brasil, todos nós. E essa responsabilidade a gente tem para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos e todos os outros que ainda virão. Né? Muito obrigada. Eu quero só ver se a musiquinha funciona. Como é que eu faço para ele? Está?
levantar o volume. Hã? É só levantar o volume. É só não. Ah, tá. Não tá tocando. Não tá tocando aqui. Esse computador ali está passando, ele tá fechado do grupo porque ele tá atrás. Ah, então tá bom, não tem problema. É uma música chamada O Homem, cantada gravada pelo meu pai, recentemente, fez aí uma coletânea de músicas e é muito linda, todo mundo conhece, não é? Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Então que fique com essa mensagem de amor e que Paulo nos sirva de exemplo. Que a gente se olhe no espelho e fala, amanhã vai ser diferente. Tá bom, gente? Muito